Fala aí, meus consagrados, que já sabem quem vai vencer todas as corridas de 2024 e quiçá 25. Sim, estamos falando de Fórmula 1 e Max Verstappen. Max, super Max, super. Meus consagrados, que é isso? Fazia tempo, né, que não tínhamos um campeonato aonde as cartas já estavam viradas para cima desde a primeira corrida, né? Eu acho que o último campeonato assim que eu me lembro foi o de 2020, quando a Mercedes apresentou o DAS, que é o sistema lá de convergência das rodas, que mudava a convergência das rodas dianteiras, utilizando o volante. Ele puxava o volante e depois voltava e empurrava o volante. Era como se fosse um volante com ajuste de profundidade. Essa dominância atual de um piloto, principalmente de um piloto e de uma equipe, é uma boa forma de ensinar a vocês que na Fórmula 1 você não pode ficar torcendo para um piloto em específico ou para uma equipe, porque senão as chances de você ficar frustrado são gigantes. Porque no momento atual, os fãs da Red Bull estão atônitos. Os fãs do Max Verstappen estão pulando de alegria. No entanto, imagina quem torce para os demais 19 pilotos. Nossa, será que tem torcedor do Logan Sargent? Sempre tem, né? Sempre tem um louco. Os numerosos 3 torcedores da Haas. Se você torce para uma equipe na Fórmula 1 ou se você torce para um piloto, as chances de você ficar frustrado são gigantes, tá? É igual acertar na loteria. Por isso que nesse esporte, o melhor é você torcer pelo esporte. Você gostar do ambiente, você tem que gostar, você tem que ser aficionado pelo universo da Fórmula 1, pelas equipes, pela atmosfera, pela dinâmica da categoria. Você tem que gostar de tudo que envolve a categoria Fórmula 1, da sua história principalmente. A história da Fórmula 1 é muito rica de coisas incríveis. Então foque nisso. Se você focar em tudo que envolve a Fórmula 1 e não somente em torcer para piloto X ou Y, a sua vida será mais feliz. Mas, no entanto, eu sei que é mais divertido você torcer para um piloto, você torcer para uma equipe, né? Se não existisse torcida, não existiria futebol, por exemplo, e vários outros esportes aí. Mas enfim, o que acontece é que o Max Verstappen vai vencer tudo em condições normais de pressão e atmosfera. O prognóstico é esse: o Max Verstappen pode vencer todas as 24 corridas de 2024, né? 24 corridas, meu. É corrida demais. Eu acho muito difícil ele vencer todas, porque adversidades acontecem, né? Ele pode quebrar o carro, pode acontecer alguma batida. Nunca existiu uma temporada perfeita onde um piloto venceu todas as corridas, ou então uma equipe venceu todas as corridas. Mesmo a McLaren super poderosa de 88 não venceu tudo. Mesmo as Williams de outro mundo também não venceram todas as corridas. O carro da Red Bull tá tão azeitado esse ano, tá tão bom, tá tão perfeito, que até o Sérgio Pérez tá andando de boa na segunda colocação. É normal que o Sérgio Pérez não consiga fechar a primeira fila, né? Marcando a P2 no Qualify, porque existe um Charles Leclerc na Ferrari, que é muito rápido de Qualify, de volta rápida, e o Pérez não é tão bom assim na volta rápida, em uma volta de Qualify. O Pérez, ele geralmente é melhor no ritmo de corrida, né? O Pérez, ele mostra tudo no domingo. Então é normal que o Pérez não largue na P2 ou na P1. No entanto, na corrida ele está chegando na P2, na segunda colocação, tranquilamente, porque o carro realmente tá muito bom. Vocês viram aí que nas 2 primeiras corridas o Pérez não largou na P2. No entanto, com 10 voltas ali, ele já estava empurrando todo mundo. Ele já estava empurrando os pilotos que estavam à frente dele, porque a Red Bull dele, né, já estava andando em outro nível. O carro da Red Bull, ele é notoriamente muito rápido, muito rápido em ritmo de corrida, enquanto que tá todo mundo já struggling, tá todo mundo sofrendo com os pneus, com a degradação. O carro da Red Bull tá de boa, né? É um carro que praticamente não degrada os pneus. Então, de fato, esse carro de 2024 da Red Bull é absurdo e é inaceitável que as outras equipes, elas não consigam chegar perto. É triste isso, as outras equipes não chegam perto. A única esperança das demais equipes
é que a bagunça que está acontecendo dentro da Red Bull, nos bastidores, com essa briga Horner versus Helmut Marko / família Verstappen, acabe gerando aí uma bagunça na Red Bull, acabe gerando problemas na Red Bull, fazendo com que as outras equipes se aproximem. Meus consagrados, a Fórmula 1 é um esporte de equipe. É o esporte individual mais coletivo que existe, né? Esse clima péssimo que está dentro da equipe Red Bull, com certeza pode reverberar no desempenho da equipe dentro das pistas. Isso vai acontecer. Por isso que é interessante que eles arrumem essa cagada, né? Porque é simplesmente uma cagada. Eles jogaram a farofa no ventilador. A Red Bull, assim, precisa demitir todo mundo que está envolvido nisso. A gente acha que o assunto está resolvido, aí chega semana que vem, tem mais bomba, tem muita mentira também, né? Tem muita especulação, tem muita mentira. No frigir dos ovos, só existe especulação, porque tudo é sigiloso. A funcionária que está envolvida nesse caso, ela foi, por exemplo, ela foi escanteada, né? Ela foi não demitida, ela foi afastada do seu cargo, ela não entrou na justiça comum, né? Por exemplo, ela não entrou na justiça comum, fica meio complicado, não dá para saber, porque se ela não entra na justiça comum, não tem como a gente aqui saber o que aconteceu, porque o processo é administrativo, é um processo dentro de uma empresa e é sigiloso. Eu acho que só vamos ter mais noção do que aconteceu de fato quando e se ela entrar na justiça comum, ou seja, no judiciário lá da Inglaterra. Mas o que sabemos é que existe um cabo de guerra entre o Christian Horner, que é apoiado pela parte tailandesa da Red Bull, e a parte tailandesa ela é majoritária, ela tem 51% das ações da Red Bull, então é ela que manda, e enquanto que do outro lado temos o Helmut Marko / família Verstappen. Quem é a voz da família Verstappen? Principalmente Jos Verstappen, o pai do Verstappen. E também temos a parte austríaca da Red Bull, aí junto desse lado, né, do Marko, da família Verstappen. E o Max Verstappen ele acabou admitindo, né, que para ele é impeditivo que o Helmut Marko permaneça na equipe Red Bull. O Verstappen colocou o pole na mesa e falou: o Helmut Marko tem que permanecer na equipe, porque a Red Bull está querendo descobrir quem que vazou essa investigação contra o Christian Horner. E as suspeitas recaem sobre uma certa pessoa que é muito querida pelo Max Verstappen. E é isso, meus consagrados. Max Verstappen já falou: se tirar o Helmut Marko, eu saio da equipe. Que cocô, né? Uma equipe que está com o carro perfeito, fazendo uma bagunça gigantesca nos bastidores. E as outras equipes já aproveitam, dão uma cutucada. O Toto Wolff, né? Querendo por tudo trazer o Verstappen. Será que ele quer mesmo trazer o Verstappen? Eu acho sim que ele tem muita vontade de trazer o Max Verstappen, porque o Toto Wolff perdeu o Verstappen lá atrás. A Red Bull conseguiu trazer o Verstappen em vez do Toto Wolff. Mas também tem muito de querer desestabilizar a outra equipe, certo? Isso é muito... Gente, ali dentro da Fórmula 1 é cobra comendo cobra. É cobra comendo cobra. Não tem santo ali. Vamos lá, Ferrari, muito bom, cara. A Ferrari se consolidou, né, como a segunda equipe. É diferente do ano passado, quando a Ferrari estava numa briga de foice contra a McLaren, contra a Aston Martin, contra a Mercedes. Hoje a segunda força, de fato, é a Ferrari, e as outras vêm longe, né? Isso é bom para a Ferrari, porque a Ferrari pode focar mais em caçar a Red Bull. Lembrem-se que em 2020 a Mercedes era soberana, o carro dela era incrível em 2020. Mas quem que era a segunda força, soberana também, a segunda força? Era o Verstappen na Red Bull. E o que aconteceu em 2021? Eles cortaram o assoalho, né, prejudicando um pouco o carro da Mercedes. O Verstappen com a Red Bull conseguiu atacar com força total. Então vai que a FIA ela consegue achar alguma coisinha que diminua a superioridade do carro da Red Bull. Aí a Ferrari vai estar numa posição privilegiada para atacar a Red Bull ano que vem, no último ano desse atual regulamento. Eu acho isso muito importante, tá? A Ferrari se consolidar nessa segunda colocação, nessa segunda posição. O carro da Ferrari está muito bom de trato dos pneus. Até ano passado era um carro que comia os pneus, comia borracha, largava muito bem, mas no ritmo de corrida caía. Nessa última corrida na Arábia Saudita, em Jeddah, o Leclerc fez a melhor volta da corrida, com o seu pneu com quase 40 voltas. Tudo bem que o Leclerc pegou
o segundo trecho da pista, ele pegou um trecho lá de DRS, porque tinha um retardatário na frente. No entanto, é ótimo isso, cara. O ritmo geral da Ferrari estava muito bom no long run, no longo stint, tanto que o Burman, né, o estreante, o excelente Burman, que fez uma excelente estreia, ele também estava muito rápido com um pneu duro de quase 40 voltas. Inclusive, ele segurou a sua posição contra o Lando Norris e contra o Lewis Hamilton, que vinham rápidos caçando ele com pneus novos, macios. E o Burman segurou a posição de boa, andou rápido, né? Quer dizer, ele nem segurou a posição, porque os demais nem chegaram, né? Até ano passado isso seria impensável na Ferrari, né? A Ferrari estaria lá sofrendo. Tanto que a Ferrari também sofria com os pneus mais duros. É um bom prognóstico para o Lewis Hamilton, que vai assumir esse carro Tifosi, que vai assumir esse carro de Maranello ano que vem. Então o Lewis Hamilton pode dar graças a Deus. A Ferrari não vai ser um trator, provavelmente. Diferente, né, da Mercedes. Diferente da Mercedes, que parece um trator. O carro da Mercedes estava perdendo, gente, 7 décimos no primeiro setor. O primeiro setor tem muitas curvas de alta. E o Lewis Hamilton, enquanto estava caçando o Lando Norris de McLaren, estava perdendo aí quase uns 7 décimos. O carro estava ridículo de ruim nas curvas de alta. A traseira desse carro parece que está muito sensível, está muito ruim. Os pilotos não têm confiança no carro, tanto que eles colocaram uma asa pequenininha, uma asa traseira pequenininha, para diminuir o arrasto e pelo menos garantir uma ótima velocidade de reta. E com essa ótima velocidade de reta, você tem aí possibilidade de se defender de ataques. Por exemplo, isso foi notado na hora que o Lewis Hamilton se defendeu de forma muito boa, muito bonita do Oscar Piastri, de McLaren. O Oscar Piastri não conseguiu passar o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton fez um ótimo trabalho, também ajudado pela sua asa traseira muito fina, que ajudava na velocidade final. Mas o carro estava uma draga nas curvas de alta e isso não é nada bom. O sinal vermelho já foi aceso lá na Mercedes. O carro parece que ainda tem um bouncing. Bouncing é uma batida mais relacionada na parte mecânica, como suspensão. Não é o porpoising. Tá? Porpoise é uma coisa mais aerodinâmica, é mais o bouncing. O Toto Wolff falou que a correlação do simulador de fábrica com a pista não está correta. Eles estão no 3º ano de regulamento, tendo problemas com a correlação de dados entre simulador e pista real. Cara, isso aí, pelo amor de Deus, né? Então é um prognóstico péssimo para a Mercedes. Ainda bem que o Hamilton tá saindo da Mercedes, porque a partir de 2026 o motor é totalmente novo. Mas mesmo que a Mercedes faça um motor canhão para 2026, o regulamento ainda é efeito solo em 2026. O efeito solo não vai ser abandonado. E a Mercedes, ela não entendeu o efeito solo. É difícil apostar na Mercedes para 2026 e para frente. Tomem cuidado, né? A Mercedes aí com um problemaço. Se eu fosse a Mercedes, eu faria de tudo. 2024 e 2025, só reestruturação. Esquece resultado de pista, é só trabalhar para ver se resolve esses problemas, porque puta merda, hein? Nossa senhora, gente. Ninguém respeita uma faixa de pedestre aqui em Goiânia. Que é isso? Perdido, tá perdido. 24, 25. Eu focaria total para 26, resolver essa estrutura, reformulação total, terra arrasada mesmo. A McLaren tava com um carro muito ruim de reta, tava com um carro muito drag, um carro com muito arrasto, mas também tava voando nas curvas de alta. Tava um carro bem equilibrado, mas sofrendo muito nas retas. Por isso também o Oscar Piastri sofreu para ultrapassar o Hamilton. A McLaren queria ter começado o ano de 2024 melhor, porque ela terminou o 23 muito bem. A McLaren, ela foi a equipe que mais pontuou, acho que foi a equipe que mais pontuou na segunda metade de 2023. Eu, pessoalmente, apostava que a McLaren iria começar 24 já como a segunda força, mas ela começa como brigando para ser a terceira força com a Mercedes e com a Aston Martin do Fernando Alonso, enquanto que a Ferrari está na segunda posição
muito na frente. A McLaren está atrás da Ferrari e não é pouco. Se a McLaren desenvolver o carro dela tão bem como desenvolveu ano passado, teremos surpresas. Mas é um pouco decepcionante, né? Ainda bem que ela tem ótimos dois pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri, que são sensacionais. E vão aí ficar brigando com a Mercedes de Russell e Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, falando um pouquinho da Mercedes, né, voltando para falar da Mercedes, dos pilotos, né? O Hamilton, gente, ele está em final de contrato. Então, obviamente, o desempenho dele não vai ser tão parecido com o do Russell, vai ser pior, na minha opinião. Por quê? Porque você não tem todo o apoio da equipe. E isso é lógico. Você não pode passar tudo para um piloto que vai sair da equipe. Você não pode passar tudo para ele. Ele não vai participar de algumas reuniões, principalmente aquelas que vão definir o futuro do carro. Vai ficar pior o desempenho dele. E também ele está saindo da equipe, ele está de aviso prévio. Cara, esquece, tá? Esquece. Talvez, eu acho que sim, ele vai perder esse campeonato ele vai ficar atrás do Russell em pontuação. Mas é o Lewis Hamilton, né? Tipo assim, ele não tem nada para provar mais. Não tem o que provar. Não vai ser um ano ruim de aviso prévio que vai desmerecer o piloto que ele é. Aston Martin, draga. Aston Martin, uma draga, hein? Draga. Só o Alonso mesmo para poder levantar essa equipe. Novamente, a Aston Martin, ela tem um ano muito bom e depois ela desanda. Isso aí lembra muito aquela época da Racing Point, quando a Aston Martin se chamava Racing Point, lá em 2020, quando a Racing Point, a atual Aston Martin, ela trouxe um carro que era muito parecido com o Mercedes de 2019. E aí apelidaram o carro da Racing Point de Mercedes Rosa. E o carro também era muito rápido. Ele não era só parecido com o Mercedes de 2019, ele também era quase tão rápido quanto, cara. Era uma cópia, né? Eles foram muito bem em 2020, é claro. Tomaram punição também. As demais equipes, é claro, chiaram bastante, porque quando você copia e dá certo, aí todo mundo cai matando. Mas quando você copia e não dá certo, aí ninguém fala, ninguém reclama, né, meu consagrado? É assim que funciona. A Racing Point foi muito bem em 2020. Para 21, quando ela mudou o nome para Aston Martin, ela caiu bastante. E de novo vimos isso, né? 2023, a Aston Martin cresceu muito, seguindo ali o conceito da Red Bull. No meio de 2023, a equipe já desceu, não conseguiu desenvolver bem esse carro. E para 2024, novamente aí temos a equipe estagnada. Ela está brigando aí para ser a terceira força do campeonato, contra a Mercedes e contra a McLaren, mas ela briga assim nas últimas. E só tem o Alonso, só o Alonso consegue colocar esse carro para disputar de fato com a Mercedes e com a McLaren. Eu nunca apostei na Aston Martin. A história dela mostra que essa equipe, ela sobe muito, depois não desenvolve. Não sabe desenvolver o carro e vai caindo pelas tabelas. Ela começa um ano com um carrão, uma espaçonave que depois vira abóbora. E o Alonso aí mostrando ainda toda a sua capacidade, toda a sua habilidade, competência, enquanto que o Lance Stroll bate. Pelo menos o Lance Stroll garante aí safety car pra gente, né? Meus consagrados garantem um safety car. Mas assim, a equipe precisa pensar, né? Porque a Aston Martin vai ser a equipe de fábrica da Honda. Não vai ser qualquer coisa. Vai ser a equipe de fábrica da Honda. Então eu acho que tá na hora de dar o próximo passo. Pra Aston Martin, de fato, se tornar uma equipe campeã. Uma equipe de ponta. E ela tá demorando para dar esse próximo passo. Eu sei qual que é dar o próximo passo. Eu não vou falar agora porque, vamos ver, envolve desmamar alguém. Envolve desmamar uma certa pessoa aí, tá? Mandar essa outra pessoa correr em outra categoria aí, mas enfim. Falar agora de Haas, né? A Haas conseguiu 1 ponto com o Nico Hülkenberg. Que estratégia massa, né? O Magnussen ficou trancando todo mundo, né? O Magnussen parecia aquele caminhão bitrem subindo a serra numa pista simples, cheia de curvas, ou seja, ninguém passou o Magnussen. E com isso, o Hülkenberg, que não tinha parado nos boxes, conseguiu fazer o seu pit stop e voltar à frente do trenzinho da alegria ou da tristeza. E ficou lá na sua 10ª posição. Eu esperava um pouquinho mais da Williams, eu esperava um começo de temporada um pouco mais forte da Williams. A Williams também é uma equipe que, para mim, ela já deveria ter dado o pé na bunda de outro piloto lá, de um piloto lá que
que vem de um país que utiliza milhas por hora, mas a Williams no geral tá bacana, começou acho que melhor do que ano passado, começou melhor do que ano passado, e eu confio muito no trabalho do James Vowles. Ele é um cara que eu acho que é muito competente e que vai subir a Williams. Eu acho assim, ela não começou tão bem quanto eu imaginava, mas eu confio no desenvolvimento da Williams a longo prazo, principalmente. A longo prazo eu acho que o James Vowles vai fazer um trabalho muito bom na Williams, diferente, né, da Alpine. A Alpine, pelo amor de Deus, a Alpine, que bagunça. Ela vai passar por mais uma reformulação porque a equipe não anda para frente. Eu até acho engraçado que tem um engenheiro brasileiro de motores, o Rico Penteado, que ele participa do Motorsport Brasil. O Rico Penteado já trabalhou por muito tempo com a Renault. O Rico Penteado, ele dá um depoimento muito incisivo e muito interessante sobre os bastidores da Renault, que é a Alpine, tá? Que é a Alpine atual. Para vocês entenderem por que é tão bagunçado lá. O Rico Penteado, ele explica muito bem isso, pesquisem aí, Rico Penteado, fala sobre a Alpine, fala sobre a Renault, do canal Motorsport Brasil, um dos melhores portais de Fórmula 1 do Brasil, de automobilismo no geral, com certeza, e ele vai mostrar para vocês como essa equipe, infelizmente, é uma bagunça, né? Infelizmente, a Alpine, Renault, tem que reformular geral mesmo, na minha opinião. Assim, cara, não é certo. É uma equipe de fábrica, tem motor próprio, é uma Alpine, é uma Renault da vida. Não é uma equipe cliente, é uma equipe de fábrica. Uma equipe de fábrica não pode ficar disputando as últimas posições. E infelizmente isso aí é muito ruim para a carreira do Gasly, principalmente, e para a carreira do Ocon, né? É muito ruim para a carreira desses dois pilotos. A AlphaTauri terminou ano passado muito bem. Ela estava muito forte nas últimas corridas de 2023. Mudou o nome, né? Racing Bulls, Visa Cash App, mas enfim. A Racing Bulls de 2024, que era a antiga AlphaTauri, a equipe do Daniel Ricciardo e do Yuki Tsunoda, eles deveriam ter começado melhor esse ano, na minha opinião também, deveriam ter começado melhor. É claro que temos que ver o desempenho no geral, né? Porque é um campeonato muito longo, ainda temos mais 22 corridas, então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas eu achava que eles começariam esse ano de 2024 um pouco melhores. O final de 23 foi muito forte. Aspecto negativo aí, Ricciardo, de novo. Ricciardo, tudo bem que ele teve também um problema no pit stop. O pit stop do Ricciardo não foi mostrado na TV, mas ele demorou coisa de 40 segundos o pit stop dele durante o safety car. No entanto, ele deveria performar mais. O Ricciardo deveria estar andando sistematicamente à frente do Tsunoda, mas ele não está. Não está, inclusive até rodou nessa última corrida em Jeddah. Tsunoda, show de bola, né? O Tsunoda, muitas pessoas subestimam o desempenho do pequeno japonês. No entanto, ele está carimbando mais um companheiro de equipe, Yuki Tsunoda. Subestimam ele, mas ele ainda está lá bem. Eu acho que ele é um bom piloto. Nada espetacular, mas eu acho que ele é um bom piloto. E é um piloto também japonês. É interessante ter um piloto japonês na categoria, até porque, né, os motores Honda ainda estão equipando os carros da Racing Bulls e da Red Bull, beleza? São motores Honda ainda, ali debaixo daquela carenagem. Eu só achei o Yuki Tsunoda meio complacente demais nas disputas roda a roda, principalmente com o Magnussen. Ele deveria ter sido mais agressivo nas disputas roda a roda com o Magnussen, porque aquilo lá fez ele perder o pontinho. Aquele pontinho que o Hülkenberg ganhou foi perdido pelo Yuki Tsunoda. Acho que o Yuki Tsunoda deveria ter ultrapassado o Magnussen e conquistado esse pontinho para a Racing Bulls. Então eu acho que ele faltou agressividade nele, tem que jogar um pouco mais pesado sim, jogar um pouco mais duro. Corrida é assim, piloto campeão joga duro. Piloto campeão dá espalhada mesmo. Não tem jeito, viu? Não tem bonzinho lá e bonzinho não ganha. É isso, meus consagrados. A próxima etapa da Fórmula 1 vai ser na Austrália, no circuito da Austrália, de Melbourne. Em Melbourne. É uma pista de rua que já foi mais trancada, já foi mais travada essa pista, mas desde 2022, né, eles fizeram um grande setor de reta. Eles tiraram uma curva, um S, e aí juntou tudo, deixou uma reta gigantesca, então o circuito está mais rápido, mas é um circuito com muitas curvas de baixa e média. Isso aí pode favorecer um pouco a Mercedes, que está sofrendo
nas curvas de alta. Também pode favorecer um pouco a Ferrari, que ela tem um desempenho muito bom em curvas de baixa, talvez até melhor do que a da Red Bull. O desgaste de pneu nessa pista não é alto, é um desgaste de pneu baixo. Isso também pode aproximar um pouco o pelotão, pode ajudar a Ferrari a perseguir a Red Bull. Pode ajudar, não estou falando que vai conseguir. McLaren também pode ser favorecida nessa equipe, a McLaren. Eu acho que vai ser uma corrida mais juntinha, mais apertada ali em Melbourne. É uma corrida já de madrugada. É isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos esperar aí para Melbourne daqui a 2 semanas, dia 24. Fique ligado nas notícias da Fórmula 1. Entre no universo da Fórmula 1. Siga outros youtubers que falam sobre Fórmula 1. Veja conteúdo de Fórmula 1 nas outras redes sociais, se intere por esse mundo, que é muito bom. O mundo inteiro da Fórmula 1 é uma delícia. A corrida é a melhor parte, com certeza. Mas dá para você se lambuzar e muito com todo o restante da Fórmula 1. A Fórmula 1 é o filé mignon. A corrida da Fórmula 1, a corrida de domingo, é o filé mignon, aquele filé mignon delicioso, vermelhinho por dentro. Agora, o universo da Fórmula 1 é aquele risoto delicioso que você come. Ou também aquele macarrão talharim no queijo delicioso também. Então é tudo de bom. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e que o Xanão ilumine a vida de vocês.